Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para a nossa convidada, que em breve será apresentada. Boa noite também a todos que nos assistem. E como o Barrocal antecipou, temos uma convidada especial, a juíza Luciana Conforte, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, uma boa noite, Rodrigo, André e a todos que nos assistem. Tá certo. Bom, nós convidamos a doutora Luciana para participar do programa por conta da proposta de regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo que foi encaminhada pelo presidente Lula, pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, essa semana ao Congresso. Em linhas bem gerais, essa proposta prevê o pagamento de um valor mínimo por hora trabalhada de R$ 32, recolhimento de contribuição do INSS, com uma parte do trabalhador, outra parte das empresas intermediadoras dessa mão de obra, Uber, 99 táxi, por aí vai, e também a limitação da jornada em 12 horas. Agora, o que eu pergunto, doutora Luciana, isso é realmente vantajoso? Porque, por exemplo, um trabalhador CLT trabalha 8 horas, mais 2 de hora extra. O valor mínimo por hora trabalhada, eu não sei se contabiliza, por exemplo, o tempo que ele fica esperando um chamado. À luz do direito trabalhista, podemos considerar essa proposta uma proteção efetiva desses trabalhadores? É uma proposta que traz inovações em relação ao que nós temos, né, de proteção do trabalho, no tocante à CLT e também dos direitos constitucionais trabalhistas. Como você mencionou, há um valor que é previsto para enquanto o trabalhador está logado no aplicativo, ou seja, enquanto está fazendo aquele transporte do passageiro e não efetivamente o tempo que está à disposição, aguardando corridas, né? Então, vai ser uma hora fictícia, né? Aquela hora enquanto ele está naquele trajeto, digamos assim. Então, ele realmente não computa esse período, que seria um tempo à disposição, como você mencionou, né? Há esse valor hora em que se diz que é para remunerar o trabalhador em cerca de R$ 8 e pouco, e o restante seria para os custos, então, ao todo, 32 e poucos reais, mais 8 e pouco para remunerar esse trabalhador. Há uma série de preocupações com relação a esse projeto, né, e em vista do que temos da legislação trabalhista, né, porque, enfim, tínhamos outras figuras na própria CLT e na Constituição que poderiam ser consideradas, se é que se entende que deveríamos ter, né, uma categoria diferenciada, como, por exemplo, o trabalho intermitente, que já é regulado na CLT, né, que aí sim só seria para esse período de trabalho, e também o trabalhador avulso, que é um trabalhador que é distinto, mas com direitos, né? Então, aí temos aí uma questão de autonomia que a gente não vê com tanta autonomia assim, e uma série de preocupações e de implicações relacionadas com a legislação trabalhista. Doutora Luciana, boa noite mais uma vez. Essa proposta preparada pelo governo Lula, ela basicamente legaliza, ou melhor, ela formaliza uma situação trabalhista, mas não ao abrigo da CLT, que é a mesma lógica da reforma trabalhista feita em 2017 no governo Michel Temer. Eu gostaria de saber da senhora se o trabalhador brasileiro ganha ou perde com isso, se nós não estamos vendo a formalização da precarização do trabalho como algo cada vez mais normal, e se a senhora considera que há risco de essa lógica alcançar outras categorias profissionais aí daqui para frente. Sim, vejo sim esse risco, porque apesar de dizer
trabalhador por aplicativos em 4 rodas, na verdade está se criando, né, como se fosse uma nova categoria de trabalho intermediado por aplicativo. Veja que não há uma categoria econômica, né? Há um trabalho intermediado, ou seja, é a forma de intermediação que é por uma tecnologia e não uma categoria econômica que inclusive afasta o que é transporte, né? Ele não fala de categoria. E isso, se hoje toda atividade pode ser plataformizada, como vemos a grande ampliação das atividades sendo executadas pelas mais variadas formas de plataformas, aplicativos, evidentemente supõe-se que isso pode ser estendido, essa lógica querer ser estendida para todo e qualquer tipo de trabalho que seja por aplicativos. Então, isso é realmente uma grande preocupação, né? Essa relação de trabalho, que seria uma relação à margem da legislação trabalhista e mais à margem da própria Constituição Federal, que prevê os artigos, no artigo 7º, os direitos sociais que são constitucionalizados, né? Então, ainda que se quisesse, como eu disse, trazer uma categoria diferenciada, teríamos, por exemplo, o trabalhador avulso, que também está previsto na Constituição, ou o trabalho intermitente, a trabalho a tempo parcial. Você tem outras formas já reguladas. Quando eu trago uma nova categoria, que não é uma categoria que tem os direitos constitucionalizados, eu estou criando uma categoria com menos direitos, né? Uma categoria que é precarizada em termos do que temos a título de legislação protetiva do trabalho. Fala-se de autonomia, mas discute-se essa autonomia se, por exemplo, não há um dispositivo que fale da possibilidade de recusas das corridas, né? Que seria o que se tem em outras legislações, por exemplo. Então, é uma série de, digamos assim, reflexões que temos que fazer. Compreendemos todo o contexto político, né, a existência de conflitos aí de interesses, e que se queria regular algo, porque também, do jeito que está, estamos no limbo, né? Não precisaríamos estar, mas estamos, diante do que se tem visto no Poder Judiciário também, nas apreciações pelo Poder Judiciário. Então, era importante que se discuta uma regulação desse trabalho, mas muito preocupante essa nova categoria, que é uma categoria sem os direitos previstos, né, atualmente na legislação e na Constituição. Doutora Luciana, esse é inclusive o tema da reportagem de capa dessa semana, dessa edição de Carta Capital. O Cacá deve estar exibindo aí a capa, né, da revista nesse momento, e a senhora, inclusive, é uma das entrevistadas da reportagem assinada pelo Maurício Tuso, né, nosso repórter. E, de fato, parece haver um triunfo desse modelo da uberização. E não só pela proposta, ora encaminhada pelo Executivo, mas também por algumas decisões que vêm sendo tomadas pelo Judiciário. Ao que me parece, me corrija se eu estiver errado, a Justiça do Trabalho reconhece que esses trabalhadores têm uma série de direitos e reconhece haver vínculo de trabalho, vínculo de emprego entre esses trabalhadores e as plataformas. Mas esse me parece ser não ser o entendimento de cortes superiores, e agora o Supremo Tribunal Federal deve avaliar esse tema com um caso de repercussão geral, mas pelo histórico do ministro, me parece que esse vínculo dos ministros, né, parece que esse vínculo não será reconhecido. A senhora entende que as cortes superiores estão tolhindo o trabalho da Justiça do Trabalho nesse momento? Nós temos feito um grande trabalho até para esclarecer. O que discutimos principalmente com relação a essa questão não é a defesa intransigente do vínculo de emprego, mas, na verdade, das relações de trabalho, podendo ser vínculo ou não, a depender de cada relação, porque nós trabalhamos com contrato realidade. Então, isso depende da análise das provas. Então, o que sempre defendemos foi a competência da Justiça do Trabalho, o que em algumas decisões também ficou afastada. Então, a nossa principal discussão é essa, mas não que será vínculo em todos os casos, porque você pode ter realmente relações de autonomia entre aquele trabalhador e determinada plataforma, né, ser uma forma mais de trabalho daquele trabalhador e não ter os requisitos do vínculo de emprego.
né? Então, essa é uma questão. Mais especificamente com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, o que temos analisado, eu gostaria de dizer que, além desse processo que você mencionou, que provavelmente é o sob a relatoria do ministro Alexandre Moraes, né, existem dois processos sobre a relatoria do ministro Fachin, que são anteriores, um recurso extraordinário e o outro uma reclamação constitucional, né, em que há essa discussão mais ampla sobre trabalho plataformizado, a questão da competência ou não, e dos limites das reclamações constitucionais. Então, hoje a gente tem discutido muito os limites dessas reclamações constitucionais, porque, na verdade, por meio dessas reclamações constitucionais, as decisões da Justiça do Trabalho têm sido automaticamente cassadas, digamos assim, pelo Supremo Tribunal Federal, sem o enfrentamento de todo o sistema recursal trabalhista existente. Então, discutimos o excesso de reclamações constitucionais, a questão da inviabilização do próprio Supremo pelo número de reclamações que podem chegar lá, né? E a competência, principalmente a competência. E com relação aos julgamentos em si, que foi a sua pergunta, se há esse afastamento, entendemos que sim, na medida em que há uma ampliação da interpretação no sentido de que precedentes obrigatórios já abarcam novas relações de trabalho. Então, por exemplo, aquele da terceirização, que é o tema 725, né? Há um entendimento de que ali já houve uma manifestação do Supremo de que eles reconhecem, né, o Supremo reconhece novas formas de trabalho e que, por isso, basta que as partes façam um contrato escrito e que aquilo ali está regulando aquela relação e que não seria o caso da Justiça do Trabalho dizer que aquela relação não é uma relação independente, digamos assim, sem vínculo de emprego, sendo que a competência da Justiça do Trabalho é justamente para o reconhecimento de relações de trabalho ou vínculos de emprego. E é justamente esse o cerne da questão, podermos analisar em cada caso se há uma fraude, se não há, se é um vínculo de emprego, se é uma relação de emprego. Então, tudo isso a discussão tem sido muito encurtada, eu diria. Eu acredito que é um tema tão importante, né, que a gente precisaria ampliar essa discussão. Aliás, só para assim, deixar um exemplo mais claro para quem está nos acompanhando, vamos imaginar dois trabalhadores. Um trabalhador que eventualmente tem um emprego qualquer e usa o carro no trajeto até a sua casa para fazer uma renda extra no Uber, no 99 táxi, etc. Então, né? Acho que dificilmente este trabalhador teria o reconhecimento de uma relação trabalhista, de um vínculo de emprego e tal. No entanto, nós temos trabalhadores que começam às 7 horas da manhã, vão até às 8 horas da noite, com breves intervalos de almoço, trabalham sábado, trabalham domingo, não tem férias, não tem 13º, e praticamente trabalham só com exclusividade para uma dessas plataformas. Neste caso, a Justiça do Trabalho reconheceria que há vínculo de emprego? Já teve, sim, reconhecimentos, mas, inclusive, eu queria ressaltar que o projeto traz que não há exclusividade, como se fosse um dos requisitos, mas o contrato de emprego, nem o contrato de emprego requer exclusividade, apenas que não haja incompatibilidade. Então, por exemplo, o projeto diz que não há exclusividade, mas limita em 12 horas. Como é que seria feita, né? Os efeitos práticos, eu disse, como é que seria feito esse controle se ele pode se logar em mais de uma plataforma, né? Então, esse controle até horário, que foi uma das perguntas que a André fez com relação a essa carga horária de até 12 horas, né? E principalmente essa questão de se excluindo a questão do transporte, porque sabemos que o transportador tem toda uma responsabilidade também com relação à sociedade, né? Então, aqui estamos discutindo um problema que é trabalhista, sim, mas também que é um problema social, né, da sociedade em relação a esse contexto, novo contexto, né, que se aproxima, de pensarmos essa sociedade sem direitos para essas pessoas e também o que a sociedade vai esperar desse tipo de serviço, né? Doutora Luciana, eu gostaria de insistir aí na abordagem feita pelo Rodrigo e vou me esforçar para ser didático para quem nos assiste e não está familiarizado com o tema. Mas, basicamente, a situação do Brasil tem sido a seguinte: há muito tempo
a Justiça Trabalhista tem decidido, tem entendido que existe vínculo trabalhista entre motorista de Uber e a empresa Uber. Aí, esse assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal e decisões individuais de alguns ministros têm tido um sentido diferente. Não existe vínculo trabalhista, aqui se trata de uma relação contratual. O que o Supremo está para fazer é decidir em um julgamento pacificar essa questão, se vai ser de um jeito ou vai ser de outro. E eu suponho que esse projeto de lei proposto pelo governo Lula será levado em conta pelo Supremo na hora da sua decisão final. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora que é do ramo, conhecendo os juízes, os ministros do Supremo, a senhora imagina que a decisão final será em qual sentido? E veja, esse processo ele foi retirado de pauta e não há previsão de retorno. Havia já essa expectativa de regulação pelo Congresso Nacional e é sempre ideal que nós tenhamos uma discussão parlamentar do que uma decisão que abarque uma situação que entende que não está regulada ainda. Né? Então, isso é fato. A questão dos reconhecimentos de vínculo, existiram sim, e existem vários reconhecimentos, mas há também aquelas decisões em que não há o reconhecimento de vínculo. Então, aqui eu retorno àquele ponto que eu falei. Cada caso é um caso, é analisado para o juiz, análise das provas, tem vínculo, não tem vínculo, e aí é o recurso, e aquela decisão pode ser confirmada ou não em grau de recurso, tem ainda o TST, para depois, se for o caso, ir para o Supremo Tribunal Federal, né? Mas, pelo que os julgamentos que nós estamos vendo até hoje, não posso dizer qual será o julgamento em si, que, como eu disse, há os processos sobre a relatoria do ministro Fachin, que tem um entendimento, digamos, mais próximo da Justiça do Trabalho, né? Mas a tendência que se vê é que realmente se entenda que não há vínculo de emprego. Por quê? Porque eles têm dado ênfase a esses contratos entre as partes, como se fosse uma nova relação e que a Justiça do Trabalho não teria como interferir, digamos assim, nessa autonomia das partes em contratar aquele trabalho. Então, é o que nos preocupa desde sempre, né? Que a análise da existência de fraude, houve até um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a respeito da preocupação com o declínio da arrecadação no caso das pejotizações, né? Porque, na verdade, o Supremo Supremo Tribunal Federal tem, digamos assim, permitido essas pejotizações, basta que tenha esse contrato para dizer que determinada pessoa é empresa para se admitir que é uma terceirização, por exemplo, e há essa preocupação com essa arrecadação advinda das pejotizações e, posteriormente, também a Previdência Social preocupada com essa arrecadação em razão da Previdência, das contribuições previdenciárias, né? Então, essa discussão também é pública em termos de arrecadação, mas a tendência pelas decisões que vimos era esse não reconhecimento de fato, né? Como vimos aí várias decisões, principalmente em reclamações constitucionais, por isso que achei importante trazer esse tema das reclamações constitucionais. No passado, houve um caso muito rumoroso envolvendo uma grande rede de fast food, bem famosa, que tem uns arcos dourados e tal, que havia colocado alguns funcionários de castigo numa salinha, e esses funcionários só eram acionados para trabalhar nos momentos de pico do restaurante. Então, dava mais ou menos 11 horas, meio-dia, eles eram acionados para trabalhar. Quando eram 2h30, 3 horas, reduzia o fluxo do restaurante, eles eram dispensados. Mas eram obrigados a ficar ali na salinha à espera de serem chamados novamente. Na ocasião, eu me recordo que essa empresa tomou uma multa milionária. Eu só não me recordo se isso ocorreu antes ou depois da reforma trabalhista de Temer. Existe, de fato, qual é o grau de autonomia que esses trabalhadores plataformizados têm? Eles podem, por exemplo, recusar corridas ou recusar propostas de emprego sem sofrer punições da plataforma? Porque, até onde eu saiba, se um motorista começa a recusar demais alguma corrida, a plataforma é que vai punir ele e não vai mais passar trabalhos para ele, né?
Discute-se, como eu digo, essa autonomia a partir do princípio que ele não tem autonomia nem de fixar o próprio valor do serviço dele, né? Já é um valor pré-fixado. E com relação às recusas de corridas, a lei não prevê essa possibilidade. Fala que não se exige tempo mínimo de trabalho, mas também fala em promoções, digamos assim. Nós temos aí as gamificações, né? Então, assim, acaba-se não obrigando em tese, mas, na verdade, pela própria precificação dessas promoções, etc., a pessoa acaba ficando mesmo subordinada às horas que se entendem necessárias para essa prestação de serviços, né? Então, na verdade, essa autonomia é bem mitigada na medida em que há contrato de adesão à plataforma, o projeto de lei fala muito disso, né? Contrato de adesão à plataforma. Então, quem vai fixar todas as regras e até o preço já é previsto no projeto de lei não é o trabalhador. Né? Ele pode estar em outra plataforma, sim, mas isso também não é uma questão de autonomia ou não, porque o próprio empregado de empresa pode estar sujeito a outro tipo de trabalho sem problema nenhum, se houver compatibilidade. Então, essa autonomia é bem discutível, realmente, em termos do que entendemos por autonomia, né? Já que não há uma fixação dele em nada. Ele é um contrato de adesão e vai ficar sujeito a todas as regras da plataforma. Doutora Luciana, nós, por tudo que já ouvimos aqui nessa entrevista, temos a compreensão de que o Brasil caminha, então, a partir do governo e do judiciário, nesse caso o Supremo Tribunal Federal, para consolidar o entendimento de que não existe vínculo trabalhista entre motorista de aplicativo e o patrão do motorista. Mas o mundo, salvo engano, tem feito o contrário, não? Qual é o panorama internacional nesse assunto hoje em dia? Nós temos aí diversos países que já reconheceram os direitos, né? E, lamentavelmente, no nosso caso, o Brasil pode ser um caso de observação internacional para uma precarização, né? E não para uma evolução. Então, vimos isso já tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, todo esse esforço concentrado para o reconhecimento de direitos, preocupações, por exemplo, também com esses dados, proteção de dados, a questão da inteligência artificial, tem uma série de questões que envolvem, né, esse trabalho e, como disse, nós não podemos ficar, tudo bem, questão de motorista é diferente, o resto não, mas cria-se uma nova categoria intermediada por plataforma, e isso pode ser estendido para todos, né? Então, vemos realmente que o projeto poderia ter avançado bastante, né? Poderia ter se utilizado de figuras já previstas na legislação e que trazem maior proteção, mas sabemos que isso também vai para o Congresso Nacional, esse é o quadro que temos hoje e que haverá muita discussão. Bem, o projeto está em tramitação de urgência, então a ideia é que ele seja apreciado o mais rápido possível, inclusive as emendas ficam bastante dificultadas, uma vez que o prazo é exíguo e você tem que ter muitas assinaturas, né? Então, assim, esperava-se que no Congresso, esperamos que no Congresso possa ter uma evolução, dificilmente, primeiro porque é urgência, segundo porque não temos uma disposição do Congresso, pelo que se vê, a uma ampliação desse objeto do que já está vindo, né, do governo. Então, há uma grande preocupação até que se piore o que já tem, né, do projeto de lei. Então, realmente, nós não caminhamos observando o que temos com relação à legislação internacional. E uma coisa muito importante para ser informada é que a Organização Internacional do Trabalho já vem discutindo essa questão do trabalho por plataformas e, inclusive, no ano que vem, esse ano já tem o início uma discussão com todos os países membros da OIT a respeito disso, e no ano que vem será um dos temas principais de estudo da organização. Então, ela faz esse estudo comparativo entre os países, né, com essa preocupação de se manter uma legislação que proteja minimamente os trabalhadores, que se observe a legislação local. Então, estranha-se até que haja essa criação de nova categoria com uma legislação que nós temos trabalhista tão completa, né, constitucionalizada e que já foi reformada inúmeras vezes. Então, não podemos nem falar que a legislação está ultrapassada para as novas formas de trabalho, porque a reforma trabalhista foi bem recente bem profunda, né? Bem profunda, bem, digamos assim,
dispensando vários direitos que nós já tínhamos. Então, essa é uma preocupação muito grande e certamente o nosso caso será de observação internacional, mas não em termos de evolução, de preocupação, inclusive de influenciar negativamente outros países do nosso bloco, mas também de todo mundo. Tá certo. Doutora, a gente já está se encaminhando para o término do horário que havíamos combinado. No entanto, eu recebi aqui algumas mensagens do Maurício, que eu suponho ser um trabalhador plataformizado, vamos dizer assim. E eu gostaria só de ler esses dois comentários dele, para a gente encerrar aqui a sua participação. Ele diz que se permitissem quantas horas fossem de trabalho, mas que ao menos pagassem um convênio médico e um seguro para a moto. Então, aqui a gente já tem 2 pontos que ele levanta. Os trabalhadores, eles sequer têm proteção contra acidentes que venham a ocorrer durante o trabalho, e também não há qualquer responsabilidade por parte da empresa em relação ao instrumento de trabalho deles, que é a moto ou o carro, né, nesse caso. E ele prossegue: os apps deveriam responder objetivamente sobre a conduta de seus clientes, já que é um intermediário entre os dois. Os apps só trabalham no ganha-ganha. Eu imagino aqui que o Maurício está se referindo ao fato de que muitos entregadores, por exemplo, são prejudicados pela conduta de clientes que se recusam a pegar o pedido, ou que obrigam ele a subir no 22º andar do prédio, ou em outras situações que acabam gerando prejuízo para os próprios entregadores, porque as plataformas se recusam a cobrir esses gastos. Exatamente. Tanto é que essa questão dos motoqueiros, né, entrega por bicicleta, enfim, que veja que nós temos aí uma precarização aprofundada até, né? Não entrou nessa questão do projeto de lei, não houve consenso, as empresas plataformizadas que trabalham com esse segmento não concordam em negociar nenhum tipo de condição, nem essa mínima da Previdência, né? E há muito tempo nós discutimos essa questão do risco que eles sofrem, meio ambiente de trabalho, nenhuma proteção, na pandemia nós vimos isso, eles não tinham nenhuma proteção, né? Não tem nenhum tipo de seguro, a questão da saúde, sofrem acidentes e simplesmente são descredenciados, desligados da plataforma e ficam sem receber nada. Então, quer dizer, todas essas questões têm que ser consideradas porque é um risco social também, né? Um agravamento para a saúde pública, um agravamento para a previdência, um assoberbamento do que já se tem sem nenhuma responsabilização dessas empresas que contratam. Então, é preciso que nós façamos essas reflexões, não é só o que o trabalhador ganha, é o que toda a sociedade perde, né? E essas pessoas que muitas perdem sua vida e ficam mutiladas, às vezes jovens, que a maioria desses entregadores são jovens, tem a questão racial também, a questão do racismo estrutural e a pobreza também, né? Que são pessoas que estão muito à margem, o alto desemprego do nosso país e a grande informalidade. Então, pessoas estão realmente se servindo desse tipo de trabalho, que é um trabalho altamente precarizado, porque temos níveis altíssimos de desemprego e de informalidade, e acabam, então, até virando MEI, né? O empreendedor da bicicleta alugada, né, ou da motocicleta emprestada, para poder trabalhar. E isso, com todo respeito, não entendo que possa ser considerado como uma terceirização ou um acordo entre as partes para que não haja um vínculo de emprego, porque, afinal de contas, não estamos só considerando a precarização desse trabalhador, mas uma precarização social e um risco enorme para que tudo isso seja estendido para todas as formas de trabalho, e aí teremos, então, um país em que não há nenhuma proteção para o trabalhador e também social. Doutora Luciana, eu agradeço muito pela sua participação no nosso programa, pelas suas ponderações, pela disponibilidade de ter vindo aqui e fazer esse esclarecimento para os nossos leitores, para os nossos espectadores hoje. Muito obrigado. Eu agradeço também e digo que esse tema merece mesmo reflexões e ampliação do debate, audiências públicas, uma maior reflexão e discussão sobre essa proteção que é muito necessária e é prevista na nossa Constituição. Muito obrigada pelo convite e continuo à disposição. Uma boa noite.
Boa noite, doutora. E eu agradeço também a participação do Maurício nesse debate, lembrando que vocês podem encaminhar perguntas para a gente, pode fazer comentários para a gente ler aqui. Eu acho que a intervenção do Maurício foi bem interessante, porque mostra que ele minimamente está por dentro do que ocorre dentro desse trabalho plataformizado. E, Barrocal, eu gostaria de propor para você um acordo trabalhista da gente acionar você via aplicativo só no dia da entrega da matéria e nesse horário do fechamento. O que você acha? A gente paga você por hora 32 horas, R$32 por hora, só para você trabalhar no dia do fechamento para entregar a sua matéria, mais esse tempo aqui à noite para fazer essa discussão. Topa, não? É aquilo, né, Rodrigo? Para o trabalhador é uma situação muito ruim, ele que tem poucas opções aí. O Brasil, ok, está com uma taxa de desemprego dos níveis mais baixos já registrados, mas ainda assim é uma taxa de desemprego alta, de 7,5% aproximadamente. O salário médio dos trabalhadores é de R$3.000 há uma década, perda do poder de compra na veia, mas para o patrão é sempre uma coisa boa. Quanto menos o patrão pagar, na cabeça dele, patrão, melhor para a empresa, e dane-se o funcionário, dane-se também se esse mesmo funcionário não vai ter dinheiro para comprar o produto que esse mesmo patrão vende. Agora, Rodrigo, para além dessa resposta para a sua pergunta, se você me permitir fazer alguns comentários a respeito desse tema, queria destacar certos aspectos da entrevista da doutora Luciana e também chamar a atenção para outros. Vou chamar a atenção para o seguinte, essa discussão, curioso, estamos vendo essa discussão que significa, na prática, amputar um pedaço da justiça trabalhista, porque a justiça trabalhista tem reconhecido o vínculo empregatício entre trabalhador de aplicativo e o seu patrão, o que o Supremo tende a fazer e a lei proposta pelo governo Lula vai no sentido contrário, essa amputação da justiça trabalhista vai ocorrer no governo do Partido dos Trabalhadores. Vou dizer mais. Essa lógica por trás da lei dos aplicativos é a mesma lógica da reforma trabalhista de Michel Temer, que foi uma reforma que, na eleição de 2022, o então candidato Lula disse que ia rever. Até agora não teve revisão alguma e, pelo contrário, vai haver uma nova dose da mesma lógica. O Supremo Tribunal Federal está para decidir em definitivo esse assunto por decisão de seu presidente, que é o presidente da corte que faz a pauta. O presidente do Supremo se chama Luiz Roberto Barroso, que na época da reforma trabalhista de Michel Temer defendia essa reforma, atacava a justiça trabalhista brasileira, dizia que o Brasil tinha processo trabalhista demais. Tá aí, essas são as razões para o desamparo do trabalhador de aplicativo no Brasil, embora eu tenha certeza também de que os trabalhadores por aplicativo, numa lógica de curto prazo, vão ficar felizes com isso, porque entre X e X mais 2, eles vão preferir o X mais 2, mas eles poderiam ter o X mais 10, se houvesse uma forma de vínculo trabalhista na direção contrária dessa que o governo brasileiro e o judiciário brasileiro estão apontando. Pois é. E é curioso, assim, o Barrocal ele chama a atenção por um fato importante, né, que é esse congelamento do salário que está há uma década, né, Barrocal, girando em torno de R$2.900, R$3.000, não se altera esse valor, né? Então, assim, eu acho que às vezes é ilusório a gente olhar só os dados de desemprego, né? Para o IBGE, desempregado é aquele que procurou emprego no último mês e não encontrou. Mas, assim, a pessoa que está trabalhando numa plataforma qualquer para ganhar alguns trocados, ela está, teoricamente, ocupada. A população que está na informalidade está, teoricamente, ocupada. A pessoa que atua por conta própria, talvez vendendo um geladinho na manifestação do Bolsonaro no domingo, ela tá ocupada. Então, quer dizer, qual é o tipo de ocupação que a gente está tendo no Brasil? E como construir um país justo, um país solidário, um país que dê oportunidades para a população efetivas, se a gente precarizar o trabalho dessa forma, né?
E dando sequência aqui ao nosso programa, Barrocal, eu anunciei no início que a gente tinha uma convidada especial, a doutora Luciana Conforte, mas na verdade temos dois, porque a partir de agora eu vou entrevistar você. Todos os temas eles vão ser direcionados a você, porque é você que está por dentro. A começar por um tema que deve ter trazido aqui boa parte da nossa audiência hoje, que foi esse revés do governo Lula na Câmara dos Deputados, com o Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, emplacando alguns parlamentares próximos, aliados, em cargos que são estratégicos na Câmara. Poderia mencionar aqui a Comissão de Constituição e Justiça, talvez a comissão mais importante, que aprova a constitucionalidade de todas as matérias que são aprovadas no parlamento, que passará a ser presidida por Caroline Detoni. Temos a Comissão de Educação, que ficará sob a presidência de Nicolas Ferreira, aquele que se colocou uma peruca amarela para fazer ataques transfóbicos da tribuna da Câmara, Pastor Eurico na Comissão de Previdência e Assistência Social. Pastor Eurico, que, salvo engano, foi um dos defensores daquele projeto para proibir casamento homoafetivo. Temos também Alberto Fraga, que é um legítimo representante da bancada da bala no Congresso, chefiando a Comissão de Segurança Pública. Barrocal, a gente sabia que, de fato, o partido que elegeu o maior número de deputados, fatalmente teria uma presença significativa nesses cargos da Câmara. Mas não foi uma derrota entregar, sobretudo, a Comissão de Constituição e Justiça? Rodrigo, eu relativizaria a ideia de que se trata de uma derrota do governo. Talvez tenha sido, no máximo, uma derrota por WO. Por quê? Porque o governo não entrou em campo. O governo não quis essa briga, não quis entrar nessa discussão. Por uma razão simples, e isso já vem do ano passado. O governo não tem maioria, uma maioria, digamos assim, progressista e de esquerda a seu lado na Câmara dos Deputados, isso vale para o Senado também. Ele tem que administrar, digamos, um consórcio que junta, de um lado, a sua base de esquerda e do outro, a turma direitista que se autodenomina centrão. Então, o resultado da distribuição desses cargos se deu por um jogo dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados e sem a participação do governo. Essa distribuição, por regra, ela se dá com base no tamanho dos partidos. Você colocou isso bem. Então, no ano passado, eu diria que o governo ganhou no ano passado, através do PT, o controle da Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, o presidente dessa comissão foi o nosso entrevistado do fechamento na semana passada, o deputado Rui Falcão, deputado paulista. Então, o PT não tinha a maior bancada e, mesmo assim, conseguiu a comissão mais importante da casa, a CCJ, por onde passam todos os projetos. O que não aconteceu nesse ano. Nesse ano, o PL de Jair Bolsonaro, que é o maior partido da casa, vai ter esse controle. Então, faria essa primeira leitura geral, que foi uma derrota agora, mas uma derrota por WO, e, na verdade, o ano passado já poderia ter havido essa derrota, mas ali, início do governo Lula, Arthur Lira, presidente da Câmara, reeleito, houve uma concertação na oportunidade para minimizar, para que essa comissão ficasse com o PT, algo que não aconteceu agora. Destaco também Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil na eleição de 2022, ele que é de Minas Gerais, teve aí 1,5 milhão de votos. À frente da Comissão de Educação, dá para imaginar que vai tremular que bandeira. Escola sem partido, a tal da escola sem partido, políticas de gênero, tudo que for antidiscriminatório pelo lado civilizatório, ele vai combater, ele vai reforçar ali visões obscurantistas e feudalistas aí que são próprias da nossa atual extrema-direita em cena. Pois é. E Caroline de Detoni, o que esperar dela?
É uma jovem deputada de Santa Catarina e imagino que vai cumprir aí uma missão partidária. Não sei dizer nesse momento, com base no perfil dela, o que esperar da gestão dela, mas certamente vai colocar ali qual que é a importância dessas comissões e de seus presidentes. Vamos ter essa premissa em primeiro lugar. Essas comissões servem para o trabalho rotineiro de debater. É mais pauta do que propriamente votação de um projeto. A votação de os projetos, a aprovação de lei, elas acontecem no plenário, ali que é importante. As comissões servem para os partidos levantarem bandeiras, definirem suas agendas e tremularem aí diante do público. Então, com Caroline Detoni na CCJ, dá para imaginar que bandeiras bolsonaristas serão empunhadas. Do mesmo jeito que com Rui Falcão, o petista, à frente da CCJ no ano passado, isso aconteceu. Vou dar um exemplo. O deputado promoveu na CCJ um debate sobre a mudança ou não no famigerado artigo 142 da Constituição, que é aquele artigo que define o papel das Forças Armadas no Brasil. E é um artigo que, pela redação dúbia e pela interpretação de conveniência do direitismo brasileiro, leva muita gente a dizer que existe uma intervenção militar, ou seja, golpe militar, constitucionalmente abençoada. Então, vai haver ali uma agenda bolsonarista sendo empregada na CCJ, da Câmara dos Deputados. Eu não saberia citar nesse momento um exemplo de que tipo de proposta a gente está falando. E, por fim, Rodrigo, destaco também uma definição importante nesse jogo aí de que partido fica com qual comissão. O partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o partido Pato PP, um nome infeliz para um partido direitista, partido progressista, não tem nada de progressista. Esse partido vai ficar com o comando da poderosa Comissão de Orçamento. Grana. Tudo que diz respeito a orçamento e grana vai ser decidido no ano de 2024 pelo partido de Arthur Lira. Destaco que isso é importante porque já faz alguns anos que a gente vive um parlamentarismo disfarçado, é uma expressão que eu gosto de usar, porque o Congresso Nacional se apropriou de fatias cada vez maiores do orçamento público federal e ele dita, nesse momento, o destino de 47 bilhões de reais por ano em investimentos, Rodrigo. Agora, Barrocal, mais uma curiosidade, já que você é o segundo entrevistado do programa. O governo perdeu esta por WO. O governo vai entrar na disputa pela presidência da Câmara? Por enquanto, pelas informações que tenho, e parte delas eu contei na reportagem da semana passada, não vai se jogar abertamente nessa disputa. Mas eu diria que existe uma possibilidade de convergir o interesse do governo com o interesse de uma parte do direitismo do Congresso Nacional, no sentido de derrotar Arthur Lira na eleição do ano que vem, na sucessão dele, Arthur Lira. Vamos ver se essa tendência se confirmará. Tá certo, Barrocal. E agora vamos tratar de um outro assunto que é tema da reportagem do Barrocal nesta semana em Carta Capital, que é sobre a Ilha do Marajó. Voltou muito forte no noticiário nos últimos tempos por conta de uma cantora gospel evangélica que fez uma música mencionando abusos que teriam ocorrido em Marajó e sensibilizou o meio evangélico e por aí vai. Esse tema voltou à pauta e o Barrocal ele foi investigar o que a ministra Damares Alves fez à época que esteve no governo, esteve à frente do Ministério dos Direitos Humanos e levantou essa bandeira, né, do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na Ilha do Marajó. Eu vou passar essa bola para o Barrocal com absoluta tranquilidade, sem passar qualquer orientação para ele, porque eu sei que ele vai entregar só um pedacinho da matéria. Ele nunca vai revelar todo o conteúdo, que é para deixar as pessoas com vontade, com curiosidade de ler na íntegra, no texto, na edição impressa ou na versão online que é restrita aos assinantes, né, Barrocal? Verdade, Rodrigo. Vou falar mais daquilo que, de certa forma, já é de conhecimento público e o filé mignon da reportagem vou guardar para justamente que os leitores aí tenham interesse em procurar a revista. Então, Rodrigo, nós vemos desde o final de fevereiro
uma ofensiva política e online do bolsonarismo em torno desse tema, que é o abuso e a exploração sexual de menores na ilha de Marajó, a partir justamente de uma canção, né, dessa música gospel, dessa cantora gospel lá do Pará que você mencionou. Então, o bolsonarismo, a partir do fim de fevereiro, passou a turbinar o assunto aí na sua voz e nas suas redes sociais. Quer, por exemplo, criar uma CPI no Congresso Nacional, quer que haja uma comissão externa de deputados que vá até a Ilha de Marajó para observar em loco esses problemas. Então, essa é a razão de o assunto estar em evidência. Agora, esse bolsonarismo que explora do jeito que pode e sempre que pode esse problema que é real, existe um problema real de abuso e violência sexual de menores na Ilha do Marajó. Esse bolsonarismo já teve oportunidade de fazer algo para mudar essa realidade durante o governo do capitão, através de um programa de nome Abraço Marajó, que era da alçada da então ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o resultado desse programa não é nada bom, nada, mudou pouquíssimo ou quase nada a realidade da Ilha de Marajó. E eu conto esse resultado de ineficiência e incompetência na minha reportagem, com base em dados numa auditoria da Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo, com base em um relatório do atual ministro do Ministério dos Direitos Humanos e com base também, veja só, numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra Damares Alves. Se tem algo que a então ministra dos Direitos Humanos, e hoje senadora, conseguiu realizar no tema Marajó, foi disseminar mentiras e fake news, e por essa razão o Ministério Público Federal cobra dela R$2,5 milhões por danos morais e coletivos causados à população marajoara. Esse valor cobrado pelo MPF na Justiça da atual senadora Damares Alves equivale a 5 vezes o patrimônio que ela declarou para a Justiça Eleitoral no ano de 2022. Tá certo, mas se vocês quiserem saber exatamente o que Damares Alves fez ou deixou de fazer, Barrocal, complete a frase. Leia em Carta Capital, a edição nova de Carta Capital, que chega agora à noite, a partir de amanhã, aí, para os assinantes e também nas bancas. Tá certo. Amanhã chega às bancas, começa a circular nas bancas, e hoje à noite os assinantes já têm acesso completo. Eu tive o privilégio de ler em primeira mão isso antes mesmo de ser aberto no site. E afirmo para vocês, vale muito a pena conferir essa reportagem. E também chamo a atenção, destaco aqui uma reportagem feita pelo Sérgio Lírio, que é o nosso redator-chefe, que mora atualmente em Lisboa, falando justamente sobre o cenário eleitoral em Portugal. No cinquentenário da Revolução dos Cravos, a extrema-direita está muito próxima de se tornar uma força que não pode mais ser desprezada no jogo político. O Chega, que é o partido de extrema-direita, liderado pelo Ventura, pelos que as pesquisas indicam, pode ter entre 12% e 20% das cadeiras do parlamento português e poderá ter um papel aí decisivo em algum eventual governo conservador que possa ocorrer lá. E para vocês terem uma ideia do nível do André Ventura, eu vou pedir para o Kaká exibir aqui uma declaração dele a respeito do presidente Lula. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sánchez só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Neste país ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Por isso estão a ver, destes todos que estão para vir neste 25 de Abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens.
aconselhava honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que, se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Declaração de André Ventura, líder do partido Chega, de extrema-direita em Portugal, que, como eu disse, as pesquisas indicam aí a possibilidade de conquistar de 12% a 20% das cadeiras do parlamento português, tornando-se uma força relevante que pode aí ter algum peso na composição de algum eventual governo conservador. E mostra também que Lula agora é uma persona não grata em Israel e em Portugal, se o André Ventura conseguir se emplacar primeiro-ministro, que dificilmente vai acontecer, Barrocal. Mas esse tipo de bravata ele é muito comum na extrema-direita, né? Eu me recordo, por exemplo, como o Javier Milei, na campanha, era um verdadeiro leão para falar com o Lula. Mas depois que ele foi eleito, parece um gatinho. Porque para ser eleito ele precisava mugir e para governar ele precisa miar, principalmente diante do parceiro que é o Brasil, grande física e economicamente, está do lado da Argentina. Brasil e Argentina terão de conviver eternamente lado a lado, aí com Milei, sem Milei, com Lula, sem Lula. Daí a explicação, né? Para mugir em um certo momento e miar em outro momento. Mas a respeito da extrema-direita portuguesa, Rodrigo, eu queria lembrar também para quem nos assiste que naquele final de semana de 25 de fevereiro, em que acho que foi 25 de fevereiro, em que Jair Bolsonaro fez um ato na Avenida Paulista para se defender aí das acusações de tentativa de golpe, a nossa Polícia Federal prendeu um português de nome Sérgio, deixa eu checar aqui, Sérgio Tavares, que se identificava como turista, mas, na verdade, segundo a Polícia Federal, tinha vindo ao Brasil para trabalhar como jornalista e é um direitista, é um simpatizante ali da extrema-direita. Sérgio Tavares vinha ao Brasil, na verdade, para ajudar a dar visibilidade à causa bolsonarista. Supõe-se que, pelas conexões internacionais da extrema-direita internacional hoje em dia, Sérgio Tavares e Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, que mais participa aí de relações internacionais, de contatos com a extrema-direita mundial, sejam pessoas conhecidas. Uma da outra, eu quero dizer. Pois é. E eu convido a todos, né, que estão interessados em saber mais detalhes sobre a eleição portuguesa e o contexto social que está lá. Eles, enfim, voltaram às urnas em curtíssimo período de tempo, por conta de um processo também bastante rumoroso, com algumas características lavajatistas. Então, vale muito a pena conferir esse texto assinado pelo Sérgio Lírio, que é o nosso redator-chefe e que atualmente mora em Lisboa, então é um espectador privilegiado da política portuguesa neste momento. E, Barrocal, chegamos aqui ao término do nosso programa. Eu gostaria de perguntar para você se temos algum convidado para o programa Poder em Pauta amanhã, qual será o horário e o nome deste convidado e o que você gostaria de destacar aqui no encerramento dessa sua entrevista ao fechamento de hoje. Teremos Poder em Pauta amanhã, Rodrigo, ao vivo, mas num horário não costumeiro. Vai ser às 11 da manhã, uma entrevista com o advogado eleitoral Fernando Neisser, ele que também é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Será uma entrevista sobre um assunto aí que eu considero importante, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial mereceu do Tribunal Superior Eleitoral, na semana passada, algumas decisões que, na prática, significam o seguinte: como impedir que a inteligência artificial seja usada na eleição de prefeito e vereador nesse ano, seja utilizada a inteligência artificial para enganar o eleitor e prejudicar adversários de políticos. Essa inteligência artificial permite, por exemplo, que eu monte um vídeo aqui na minha casa com você, Rodrigo, dizendo coisas que você nunca disse num contexto que você nunca ocupou. Esse é o grande risco da chamada deepfake, que é uma das modalidades de inteligência artificial aí que
colocam em perigo a eleição brasileira. Então, o tema da entrevista de amanhã com o Fernando Neisser, no Poder em Pauta, às 11 da manhã, vai ser esse: Inteligência Artificial, TSE e eleição 2024. Aliás, terminar... nas eleições argentinas, Barrocal, conseguiram colocar o Alberto Fernandes cheirando uma carreira de cocaína usando tecnologia de deepfake. Então, olha o grau de complexidade, de gravidade que essa tecnologia ela pode causar no assassinato de reputação, causando danos à imagem de políticos no período eleitoral, né? Correto. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, é autor de uma lei de regulamentação geral da inteligência artificial no Brasil. Não se trata apenas da aplicação dela em eleições, mas uma das maiores preocupações que ele tem, e foi uma das suas motivações para propor essa lei, é justamente aquilo que ele considera uma assustadora possibilidade de uso indevido, maléfico, da forma que você descreveu aí. Vender algo que nunca aconteceu. Uma pessoa numa situação que ela nunca viveu, né? O presidente da Argentina cheirando uma carreira de cocaína, algo que não aconteceu. E para terminar, Rodrigo, então, a minha participação aqui hoje, eu gostaria de destacar uma pesquisa de popularidade do governo Lula e do presidente Lula, divulgada essa semana pelo Instituto Quaest. É uma pesquisa periódica contratada pelo Banco Genial. Pesquisa conhecida como Genial Quaest. O resumo da ópera é: o Ibope de Lula e seu governo está nos menores patamares desde a posse do petista em janeiro do ano passado. E temos como explicações, segundo os pesquisadores, a economia. O brasileiro não sente que a economia nos últimos 12 meses tenha melhorado como deveria, ou o brasileiro queria. Os brasileiros também não acham que nos próximos meses a economia estará numa situação muito melhor do que a atual. E a outra parte da explicação é o mau humor cada vez maior dos evangélicos. É um mau humor que existe já há muito tempo, mas que é fustigado em certos momentos, graças ao exercício midiático do bolsonarismo, mas também com base em coisas que o governo fala ou faz. E, nesse caso, eu me refiro a algo que Lula disse, que foi a defesa dele da Palestina nos termos aí que a gente viu recentemente, que esses termos misturaram Hitler, Israel e Palestina. Então, Rodrigo, é uma situação aí que para o governo é preocupante, e ela nada mais é, na verdade, talvez a situação real hoje, retratada nas pesquisas, seja a verdade sobre o Brasil. Porque como foi que Lula ganhou a eleição em 2022? Ganhou por 2 pontos percentuais de diferença em relação ao Bolsonaro. 2 milhões de votos. Então, faz mais sentido que a avaliação dele, Lula, e de seu governo, tem aí um índice positivo parecido com o negativo, do que uma folga maior da avaliação positiva em relação à avaliação negativa. É o que se chama, aliás, hoje em dia, está cada vez mais comum a disseminação dessa ideia de calcificação das posições políticas no Brasil. É uma ideia desenvolvida, por exemplo, num livro lançado no final do ano passado, por 2 autores, um deles justamente é sócio desse Instituto de Pesquisa Quaest, a que eu me referi há pouco, o Felipe Nunes. Basicamente, o livro diz que é isso. Hoje, no Brasil, as posições políticas estão endurecidas. Para explicar para as pessoas aqui de uma outra forma, talvez seja mais fácil de entender, é como se todo mundo tivesse um time para torcer. Você fala mal do seu time, reclama dele, mas você não muda de time, você não vai torcer para outro time. É assim que está a política hoje no Brasil, viu, Rodrigo? Pois é. E só para demarcar aqui posição, o Barrocal é corintiano, eu sou palmeirense, razão das nossas constantes discussões fora das câmeras, né, Barrocal? E, Rodrigo, se você me permite, olha só, você citou hoje durante o programa comentários enviados por uma pessoa que se identifica como Maurício SCCP. Suponho que seja um corintiano, porque SCCP quer dizer Esporte Clube Corinthians Paulista.
Pois é. E eu dei todo o destaque do mundo, né? Falei, olha só. Merecidamente. Bom, enfim. Eu tenho vários familiares, amigos corintianos, pessoas excelentes. Só tem esse pequeno defeito que também quem é perfeito, né? Bom, minha gente, eu gostaria de agradecer aos meus 2 convidados de hoje, a juíza Luciana Conforte, da Ana Matra, que esteve aqui na primeira metade do programa, o repórter André Barrocal, que habitualmente faz parte aqui da bancada, mas hoje, desfalcada, a bancada acabou virando o nosso entrevistado, né? Agradecer também o Cacá Melo, que é o nosso editor de vídeo. Ele nunca aparece, mas sempre está aqui entre nós, nessa mesa branca. A todos que nos acompanharam aqui pelo YouTube, inclusive o Maurício SC... Como que é aí a sigla aí, Barrocal? Maurício SCCP, que confirmou aqui no nosso chat, é corintiano, sim, mandou um Vai Corinthians, diz que está assistindo pela TV ao nosso programa. Olha. SCCP, repito, é Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá certo. Então bom, Maurício, obrigado pela sua participação. E cá entre nós, hein, se aquele empate do Corinthians lá foi um presente que a gente deu para vocês, né? Porque era para o Palmeiras ter goleado. Mas tudo bem, deixa para lá, gente. Vamos no foco. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui no YouTube, a todos que vão nos assistir na TVT, o canal do Trabalhador, e aproveito também para fazer o convite de vocês assinarem Carta Capital, seja para receber a revista na sua casa, seja para ter assinatura digital e já acessar os conteúdos da edição no site ou na plataforma digital. Barrocal, até onde eu saiba, a assinatura digital continua a um preço inferior a uma garrafa de cerveja, pelo menos aqui no meu bairro. E dizem que não se nega uma saideira a qualquer amigo. Então, né, se o seu amigo já estiver ligeiramente alto, você pode virar e falar assim, não te darei a saideira, mas te dou uma assinatura de Carta Capital. Justo, né? Muito justo. Acho que quem ouvir a oferta vai ficar feliz. Pode não ser uma felicidade instantânea, mas no dia seguinte vai se lembrar e vai pensar, foi uma boa ideia daquele rapaz. Com menos dor de cabeça, inclusive. Bom, pessoal, por hoje é só. Mais uma vez, obrigado por tudo e até a próxima semana. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital.
Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.